Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos, né? Vou trazer mais um tema para vocês aí, para que vocês possam curtir aí um pouquinho mais de conhecimento aí, junto comigo aí, com toda a espiritualidade e com todas essas pessoas que colaboram com a gente, trazem esses textos através dos livros, né? Para que possamos refletir sobre as nossas vidas, né? Sobre o nosso eu, sobre como estamos convivendo com tudo isso, ok? Então o tema de hoje é a natureza humana. Vamos fazer então uma reflexão aí sobre o que é, né, a natureza humana, como o ser humano procede, né? Como somos em comportamento, né? Como realmente é a nossa natureza e como muitas vezes nós transformamos ela, né? E mais uma vez, esse texto foi tirado do site nossolar.org.br. Tá? Eu gosto muito dos textos da Doraci Mércia de Amota, tá? Porque eles trazem um conhecimento, ela vai bem a fundo nas reflexões, nas pesquisas dela. Então eu pego os textos dela, dou uma olhada, às vezes complemento mais um pouco do texto do Chico, e aí a gente vai tendo mais ou menos uma base aí do que é todos os textos, ok? Então, assim, vamos lá. Natureza humana. À primeira vista, o que ressalta no homem é a natureza humana. Então, à primeira vista, né, o que a gente olha, né, a nossa natureza humana. Porém, esse aspecto é apenas um envoltório externo que identifica a criatura, aferindo-lhe as características que as diferenciam entre os demais. Então, quando olhamos no nosso mundo animal, né, que nós somos ainda, estamos no ser hominal, mas quando nós comparamos um com os outros, né, de todas as raças, todas os credos, o que nos diferencia é esse aspecto físico, né? Tanto na polaridade feminina como na polaridade masculina, nós temos as nossas diferenças e as nossas identificações com a natureza humana, ok? A verdadeira identidade está no espírito, o único imortal criado por Deus para aprender e evoluir. Então, de cada ser envoltório, né, em cada ser, cada corpo físico, existe o seu espírito, como nós já vimos várias vezes, que esse sim, que é a verdadeira identidade da nossa natureza, tá? É que hoje estamos como ser humano, mas o espírito é que é a nossa verdadeira identidade. Quando vemos um grupo de pessoas discutindo sobre qualquer assunto, cada qual lhe olha para o companheiro que fala, enxergando apenas o corpo que se manifesta. É verdade, né, gente? Mas que na realidade é o retransmissor da capacidade do espírito que o preside. Então, na verdade, o nosso corpo, quando está se manifestando, falando, gesticulando, exemplificando alguma situação, na verdade, ele está passando o que o espírito está passando. Ele é só um manifesto, só a cor, só o corpo presente, né? Então, e é o que a gente repara, é o que a gente admira, muitas vezes, é o que às vezes a gente retruca, é o que às vezes a gente não se dá muito bem com o nosso corpo físico. Tudo isso equivale a dizer que somos espíritos manifestando-se através do corpo físico. É importante nos determos nessas considerações para que as nossas avaliações não fiquem restritas à superficialidade do que a visão e a audição física nos oferecem. Então, nós temos que ficar muito atentos, né, a essa situação, para não ficarmos presos somente a esses corpos físicos, as nossas expressões, ao que estamos falando, mas sim avaliando o outro lado, a parte espiritual, conhecimento, personalidade, identidade daquele que está falando. Então, prestando muito bem atenção, audição, né, para não ficarmos naquela superficialidade.
Devemos lembrar as condições espirituais de todos nós, e desta forma será mais fácil afastar os muitos preconceitos que orientam a nossa forma de agir. Muitas vezes nós enxergamos muitos defeitos, né? Enxergamos muito a parte física, as dificuldades que o corpo físico tem, às vezes a aparência, às vezes as coisas materiais, tá? E quando passamos a perceber o que o Espírito está dizendo, quais as realidades, passamos a olhar com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, começamos a perceber outras essências, né? O julgamento que temos por hábito é fazer sempre colocados na condição atual daqueles que visamos, esquecendo que a manifestação de hoje está quase sempre ligada às ações de ontem, encarnações passadas. Certamente a nossa postura séria, as nossas posturas que seria diferente. Então, assim, esqueçamos de ver isso, que muitas vezes as manifestações trazem coisas de vidas passadas, de reencarnações passadas, né? Então, algumas dificuldades nós temos que provavelmente entender que algumas situações, algumas atitudes do que vemos a pessoa se manifestar ou agir, está relacionada a vidas passadas. Então, é importante observar, mas não criticar, né, julgar. Porque entra muita indulgência, né? A coisa da indulgência, ser indulgente, olhar, tirar proveito da situação, talvez até ajudar a pessoa, mas não criticar, não julgar, né? A humanidade, ao longo do tempo, tem apresentado ciclos diversos em que imperam hábitos e costumes que acabam por formar a cultura da época. Isso é verdade. A nossa atualidade sobressai a tecnologia, levando o homem a única vida bastante dependente das máquinas e afins. É verdade, né, gente? Nós hoje, em todos os lugares que nós vemos, tecnologia, é computador, é televisão, é celular. Então, é tecnologia para todo lugar. Você vai nos bancos, você vai nas empresas, nos carros. Então, tem muita tecnologia. O que eu observo é que, assim, muitos poucos tiram proveito para essa tecnologia para passar coisas boas, para utilizar de modo eficiente para o bem da humanidade. A maioria tira para tirar proveito pessoal, para falar da vida alheia, para mostrar coisas ruins, para mostrar coisas que de baixo nível, de energias muito ruins. E aí utilizamos as energias de maneira errada, as nossas tecnologias, né? Com toda essa energia que nós temos ainda pesada. Levando o homem a única bastante dependente das máquinas e afins. Nós ficamos dependentes mesmo das máquinas e todas essas afinidades que elas nos trazem, né? Percebemos que isto é um desenvolvimento conquistado, mas que pode esquecer a ética e a moral na condução dos avanços científicos e técnicos, assim como não podemos esquecer seu comportamento frente às mais diversas questões que hoje enfrenta, que esses comportamentos que eu estou falando, muitas vezes tiramos proveito para o lado ruim de toda a tecnologia, né? Falando ainda da natureza humana, somos espíritos identificados com sentimentos e isto constitui a parte mais importante de nossa formação. Possuímos a razão por ela que devemos desenvolver o amor como Jesus nos ensinou. Quando em nossas vidas desprezamos o verdadeiro amor, perdemos o rumo e nos deixamos levar por caminhos escuros, sempre com nefastas consequências. A toda ação corresponde a uma reação. Esta é a lei que deveria nortear o rumo de nossas vidas. Infelizmente, essa realidade é pouco lembrada e por isso nos deparamos com tanta tragédia. É verdade. Nós temos leis, não leis físicas, mas leis universais, leis celestiais de Deus, que é ação e reação.
Então, assim, tudo que fazemos, com certeza criamos uma reação e vamos passar por essa situação mais tarde, resgatando tudo aquilo que causamos, né? Através das causas. Então, a gente acaba deixando o nosso comportamento, nos envolvendo com vibrações muito baixas e acabamos trazendo muitas tragédias, transformando o nosso planeta em verdadeiras tragédias. Onde nós vemos desarranjos, discussões, brigas, guerras e lutando por tão pouco. Infelizmente, né, gente? Não há como negar que a Terra está passando por um período de transição, cujos reflexos atingem a todos. Estamos numa época em que precisamos evitar as tentações, que significa voltar aos ensinamentos de Jesus sobre orai e vigiai. Olha que interessante. Nosso planeta todo, gente, está passando por mudanças. Vocês estão vendo a todo momento aí várias mudanças, né? Os climas todos conturbados, fora de época, quando é calor está frio, quando é frio está calor, quando é época de chuva está um mormaço muito quente, e todas essas variações aí, quando chove, chove demais, quando faz sol demais. Então todas essas variações climáticas e tudo isso que está acontecendo na natureza são por nossa culpa, por nós ainda estarmos vivenciando muitas coisas ruins. Então o planeta precisa melhorar, o planeta precisa progredir, evoluir. E essas mudanças já estamos no período, tá? E esses reflexos atingem todos, tá? Então estamos naquela hora que precisamos parar de vivenciar as tentações, as coisas materiais, as coisas ruins, se preocupar mais com a parte espiritual e voltar realmente aos ensinamentos que Jesus deixou aí. Orai e vigiai. Então, quando eu percebo alguma coisa ruim, eu faço as minhas preces, me vigio para que eu não faça aquilo de novo, para que eu melhore. Se cada um fizer a sua parte, todos conseguirão mudar. O planeta vai conseguir passar por essa forma de uma maneira sadia, não numa maneira turbulenta como vai acabar acontecendo. Em todos os setores há de que se cuidar para que a paz prevaleça e a caridade seja praticada, especialmente nos seios da família, quando dramas se desenrolam que poderiam ser evitados se houvesse mais compreensão. Então, dentro da nossa família falta a compreensão, falta a atenção, falta a caridade, falta o amor, né? Aquele verdadeiro amor lá que incondicional, que você não para ver os defeitos, você não ama a parte física, você ama o ser, a sua personalidade, o seu espírito, tá? Então, dentro daquele orar e vigiar, nós temos que nos cuidar mesmo para prevalecer a caridade, né? E a paz necessária. Principalmente dentro das nossas casas, juntos aos nossos familiares, né? Um dos maiores flagelos de nossos dias é a escala das drogas, que vem destruindo tantos os jovens e esfacelando tantas famílias. É verdade, né? Essa questão da droga, dos vícios, dos álcool, de tudo quanto é tipo de droga. Até os vícios, né, tecnológicos. Isso acaba destruindo nossos jovens, sabe? Imagine, ontem estavam até conversando com isso, eu fiquei pensando, imagina eu desencarnar agora e reencarnar daqui um tempo, e eu vim para uma família onde eu não soube educar os meus filhos, onde meus filhos serão aqueles irresponsáveis, brutos, não têm educação, maltratam os pais, maltratam os tios, avós, sabe? São egoístas. Então, você imagina eu voltar para uma família onde meu filho poderá ser meu pai, minha mãe, egoísta, briguento, não trata bem, se não tratou bem os pais, não tratam bem os filhos, a esposa, é só discussão, só egoísmo. Então, você imagina você vir parar dentro de uma família desse jeito, em outra situação agora. Então, eu estive pensando,
Nós temos que preparar muito bem a nossa casa hoje, para que quando voltarmos ela esteja organizada. Nós temos para que possamos ter prazer em voltar e se sentir bem no nosso lar. Olha que interessante, né? Um dos maiores flagelos nos nossos dias é a escala das drogas, né? Como estamos dizendo, né? Que acabam destruindo famílias, jovens, e aí nós acabamos ficando perdidos em todas as situações, não sabemos o que fazer. O amor, né, gente? Compreensão. Sabemos que essa questão é por demais complexa e não temos a oferecer nenhuma receita mágica. No entanto, enfrentar o problema e trabalhar com força do amor, ensinado por Jesus, é um meio de se conseguir melhorias. Enfrentar o problema significa ver a realidade dos envolvidos, cuja parte espiritual é preponderante no desenrolar das ações. Então, quando olhamos o problema, se temos um problema em nossas famílias, vamos olhar de frente, vamos procurar nos inteirar do que está acontecendo, vamos ficar atento aos primeiros indícios, vamos começar a pôr em prática o amor, a força que Jesus nos ensinou para tratarmos esse assunto, né? Vamos orar e vigiar, vamos procurar dar exemplos bons, vamos procurar trazer aquele amor fraterno a toda a nossa família. É uma forma de se combater. Sabemos que a família se forma pela união dos laços espirituais e por isso ninguém está fora do lugar que lhe é próprio. Então ninguém veio numa família à toa, assim, por não ter nenhuma responsabilidade. Estamos unidos sim, por laços espirituais. Assim sendo, tudo o que acontece no contexto familiar diz respeito a todos, e ninguém tem o direito de se omitir. Olha que interessante. Então, muitas vezes, não vamos contar para fulano, não vamos deixar que isso se espalhe. Está errado. O melhor é que todos participem. O melhor é que todos saibam, que todos se unam com o amor, a favor desta pessoa, envolvê-lo com amor, com carinho, para poder trazê-lo de volta ao seio da família. Mostrar que a família, sim, é importante. Não toda essa vivência desejosa aí de fora. O lar precisa respirar harmonia, tornando-se um porto seguro para os seus moradores. Os mais capazes de conseguir esta façanha que se esforcem para compensar a incapacidade dos mais fracos. É lógico, né? Aqueles que têm melhor condição, discernimento, ajudam aqueles que são mais fracos. Isso é uma rotina, uma estratégia para que todos procurem se igualar e ficar bem, né? O contato amoroso deve auxiliar aquele que se acha enfraquecido pelo vício. O exemplo de todos os sentidos deve ser força viva a lembrar o que é correto. Atenção constante, acompanhando os filhos em seu desenvolvimento, não deixando que pequenos deslizes sejam deixados de lado na ilusão de que são passageiros. Então, quantas vezes percebemos alguns pequenos indícios logo na infância, quando crianças? E aí, não, isso passa com o tempo, isso passa. Não, sente a criança, converse com a criança, diga, exemplifique o que é certo, o que é errado, para que desde cedo a criança consiga assimilar o que é certo, o que é errado, qual o melhor caminho. Não está errado em começar cedo isso, viu, gente? Ao primeiro sinal de perigo, ainda que seja o mínimo, que a família se reúna para o diálogo franco, se possível acompanhada por pessoas esclarecidas a respeito do assunto. De repente a família não tem uma estrutura, mas tem como ter um profissional, pessoas envolvidas que possam trazer um apoio necessário, isso é importante. Sem esquecer que do lado espiritual deve receber o apoio necessário, pois, como dissemos, somos espíritos em jornadas de aprendizado. Então nós podemos contar com todo o plano espiritual beneficente.
com todos os amigos evoluídos, quando estamos imbuídos num crescimento em amor ao próximo. Com certeza, eles vêm, nos apoiam, nos orientam, encontrando sempre a melhor forma de agir. Falamos sobre as drogas, mas outros problemas podem ser olhados da mesma maneira. Afinal, sabemos que tudo que acontece na Terra está dentro do padrão evolutivo do nosso planeta. Então, nada foge a isso, né? Nós temos diversos problemas, não só as drogas, mas de relacionamento, de aceitação, de diversos assuntos que acabam sendo todos uma droga, né? Acabam sendo todos prejudiciais à saúde. Todos nós temos uma obra particular e intransferível no exercício do plano universal de Deus. Diz-nos Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Então, se nós temos que fazer uma obra que Deus nos deu para realizar, faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina de nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação, de amor para os braços da pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então, é bem isso mesmo, né, gente? Jesus também esteve aqui, passou por essa situação, e aí nós não somos os únicos, né? Ele sentiu na pele como que é estar aqui, ele procurou trazer e deu o maior exemplo de todos. Em todos os momentos, foi caridoso, foi honesto, foi sincero, foi amoroso, foi justo, foi criativo, e a sua fé era inabalável. Realmente acreditava, né? Era possível de fazer qualquer coisa através da nossa fé. E disse bem claro, somos deuses. Por que nós não somos capazes de fazer as coisas? Porque não fazemos. Conseguimos mudar muito, conseguimos transformar as coisas. Basta querer e ter fé. Tem um recadinho aqui da espiritualidade para nós hoje, né? E foi de André Luiz e Chico Xavier. São 5 recadinhos. Primeiro, não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Então, olha, gente, o exemplo que ele dá. Se passarmos estudando cristianismo, vendo os exemplos de Cristo, estudando a parte espiritual, em 2 semanas que seja, já temos desculpa, gente, o discernimento de saber o que fazer. Então, assim, orai e vigiai, estar atento, sempre voltado à espiritualidade, realmente ao amor, à caridade. 2. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina, o que, na obrigação de colaborar, de cooperar invariavelmente para o bem, é o nosso dever primordial. Então, em vez de ficarmos gastando as nossas energias, né, vamos tentando consertar os outros, vamos consertar a nós mesmos, né? Reconhecendo que o mundo está administrado pela sabedoria divina. Não vamos querer mudar as pessoas, vamos querer mudar a nós mesmos, corrigir os nossos erros. Porque assim, vamos sendo exemplo, vamos conseguindo mudar ao nosso redor, e aí conseguiremos espalhar todas essas mudanças. 3. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Quantas vezes direcionamos as nossas responsabilidades, as nossas culpas para as pessoas que já desencarnaram, para os espíritos. Eu fui assim
porque minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim, sempre foi assim. Não, não é bem isso. As nossas atitudes são nossas responsabilidades. Somos responsáveis por nós mesmos. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e as despesas, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Olha que interessante, né? Se começarmos a prestar atenção como agimos, quais as reações que trazemos para nós, as nossas atitudes diante dos nossos compromissos e do que nós determinamos. Então, a gente vai acabar percebendo que toda essa situação são causadas por nós mesmos. 4. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais. Quando há comezinhos, que é aquela coisa fácil, né? Sistematicamente recorrer quando diante de situações fáceis de se resolver, né? Deveres que lhe competem no caminho comum. Então, muitas vezes no nosso caminho surgem coisas fáceis de ser resolvidas. E às vezes ficamos implorando para que os amigos nos ajudem a encontrar o melhor caminho. Eles têm muito o que fazer, gente. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus. Detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Então é bem uma comparação, né? Você não vai chegar um professor aí que tem um monte, tomando conta de muitas coisas para ser uma ama seca sua. Vamos ter discernimento, né, gente? Vamos ter coerência, né? Vamos realmente resolver os nossos problemas, pôr o pé no chão, enfrentá-los diante da situação. Levar nossos pensamentos ao plano espiritual, pedindo forças para encontrarmos o melhor caminho para resolver é uma coisa, mas ficar exigindo que eles tragam a solução, que eles te intuam para qual caminho se deve cair, ali já é meio complicado, porque muitas vezes são coisas tão rotineiras, são coisas tão banais, que não chegam a ser desesperadores. E às vezes nós nos colocamos na situação de vítima, né? Não somos vítimas. Vamos agir com coerência, vamos lembrar dos ensinamentos de Cristo, vamos pôr em prática o que é prioridade, caridade, o próximo, amar o próximo como a si mesmo, o que eu faria no lugar dessa pessoa se eu estivesse precisando da situação, o que eu gostaria de receber. Então vamos pensar em tudo isso, vamos agir de acordo com essas orientações, com as leis divinas, né? E 5. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidades ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distante do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso às nossas próprias consciências. Olha que interessante, né? Esse último. Então, assim, muitas vezes alegamos enfermidades, velhice, estou velho, estou doente, para aprender alguma coisa. Não, estamos vivos. E todo momento é momento de se aprender. Estamos muito distante do céu que imaginamos, né? E a nossa sepultura lá, a morte, ela não é uma cigana cheia de coisas esotéricas, de promessas miraculosas, como diz aqui. E sim, uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, assim, quando morremos, abrimos a porta da nossa consciência. Vamos dar direto com a verdadeira pessoa. O que está na minha consciência? O que eu fiz? O que eu vivenciei? Como eu sou? Como eu costumo agir? Esta é minha consciência. Então, enquanto temos essa consciência de mudarmos,
de começarmos a agir diferente, referente a tudo, a mim, às pessoas, aos vizinhos, aos familiares, aos amigos. Isso vai nos fazer refletir, tá? Vai nos fazer sentir forte e com certeza encontrarmos a melhor situação para podermos agir, para podermos encontrar a melhor solução, qual caminho tomar. Ok, gente? Bom, é esse o recadinho, né? Mais um tema aí que eu trouxe aí para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre isso, esses recadinhos da espiritualidade que nos cai como uma luva, né? A natureza humana, né? Que vamos lembrar que nós somos espíritos antes de corpos físicos. Gente, uma boa semana. Espero encontrar vocês mais uma vez. Curtam aí, divulguem, levem a, quem sabe, esses vídeos parem na mão de algumas pessoas que estão precisando de alguma força, alguma orientação, que estão meio perdidas. E quem sabe podemos ajudar um próximo aí, ok? Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos ficar em paz por mais essa semana. Que assim seja, graças a Deus.